qualquer palavra, antes mesmo de fechar os olhos ou elevar os pensamentos, convido você a respirar fundo e lembrar de uma verdade que sustenta tudo. Deus é bom. Essa afirmação pode parecer simples, mas é o alicerce que mantém nossa fé de pé nos dias mais difíceis. A vida, meu irmão, minha irmã, é cheia de altos e baixos. Ninguém está imune. Há momentos de celebração, mas também há lágrimas silenciosas no meio da noite. E quando o sofrimento chega, e ele chega, nós queremos entender. Tentamos encontrar lógica na dor, propósito na perda. Mas muitas vezes as respostas não vêm, e se vêm, não fazem sentido. É natural buscarmos explicações. Faz parte de sermos humanos. O problema é que, quando as respostas não aparecem, criamos as nossas próprias e muitas vezes erradas. Essas explicações distorcidas nos levam a lidar com a dor de forma prejudicial, afundando ainda mais em culpa, medo e solidão. Mas aqui está o ponto principal. Mesmo quando tudo parece desmoronar, mesmo quando a vida é injusta e o coração está partido, Deus continua sendo bom. Sua bondade não depende das circunstâncias, e sim de quem Ele é. Comente abaixo: Deus é bom o tempo todo. Se você crê nessa verdade mesmo em meio às dificuldades, você já se pegou perguntando por quê? Por que aquela oração não foi atendida? Por que aquele sonho morreu? Por que Deus permitiu essa perda? Essas perguntas ecoam em nosso coração, especialmente nos dias escuros. Quando os ventos da vida sopram forte, queremos segurar algo, qualquer coisa, que nos faça entender. Só que muitas vezes não há explicação que alivie a dor. E nesse vazio, começamos a duvidar. Dizemos com os lábios que Deus é bom, mas lá no fundo, será que acreditamos mesmo? A verdade é que em tempos de bonança é fácil declarar glória a Deus. Quando recebemos aquela promoção, quando o exame dá negativo, quando tudo vai bem, é leve dizer: Deus é fiel. Mas e quando a porta não se abre? Quando a resposta é o silêncio? Quando as lágrimas duram mais do que esperávamos? É aí que a fé é provada. Porque acreditar na bondade de Deus quando tudo vai mal exige coragem. Mas mesmo assim, a Bíblia nos lembra: Tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, rico em misericórdia para com todos os que te invocam. Salmos 86:5. Deus ouve, Deus responde. Talvez não da forma que esperamos, mas Ele responde com amor, com propósito e com fidelidade. Escreva nos comentários: eu confio mesmo sem entender. Se você escolhe confiar em Deus, mesmo no meio das perguntas sem resposta. Tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, rico em misericórdia para com todos os que te invocam. Salmos 86:5. Deus ouve, Deus responde. Talvez não da forma que esperamos, mas Ele responde com amor, com propósito e com fidelidade. Escreva nos comentários: eu confio mesmo sem entender. Se você escolhe confiar em Deus, mesmo no meio das perguntas sem resposta. A fé que Deus deseja plantar em nossos corações não depende do que vemos com os olhos, mas do que cremos com a alma. É a fé de José, que mesmo sendo traído pelos irmãos, vendido como escravo e preso injustamente, ainda assim confiou. Sim, ele deve ter chorado, sentido medo e dúvida, mas Deus estava lá, o tempo todo. A Bíblia nos diz: o Senhor estava com José e o abençoou, de modo que tudo o que ele fazia dava certo. Gênesis 39:2. Você consegue imaginar isso? Mesmo longe da família, humilhado e rejeitado, José estava no centro do plano de Deus. Porque no reino de Deus, a dor não é desperdício, é processo. E muitas vezes, o caminho para o propósito passa por desertos. Hoje talvez você esteja nesse lugar de escuridão, mas isso não significa que Deus te esqueceu. Ele está contigo aí mesmo, onde ninguém vê. Ele ainda escreve sua história com mãos firmes e corações cheios de amor. Se você crê que Deus ainda está no controle, escreva nos comentários: Deus está comigo mesmo
explicação, por direção, e às vezes o céu parece silencioso. As orações se acumulam, as lágrimas se repetem e o tempo passa, sem sinal de mudança. José esperou. Ele não sabia quanto tempo ficaria na prisão. Não sabia se voltaria a ver o pai. Não sabia se seu sonho se realizaria. Mas mesmo sem saber, ele confiou. E a fidelidade dele no oculto preparou o caminho para o cumprimento da promessa. Quando finalmente chegou o dia, José foi chamado à presença de Faraó. Interpretou um sonho que ninguém mais conseguia entender. E ali, no momento certo, Deus exaltou aquele que havia sido humilhado. Tu pensaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Gênesis 50, 20. José entendeu. O sofrimento não foi o fim, foi o meio. Deus estava construindo algo maior do que ele podia imaginar. E o mesmo vale para você. A espera não é castigo, é preparação. O silêncio não é rejeição, é treinamento. Deus está agindo enquanto você permanece firme. Se você está esperando por algo que só Deus pode fazer, escreva nos comentários: eu espero no Senhor. Ele honra os que confiam. Quando olhamos para a história de Jó, vemos alguém que perdeu tudo: filhos, saúde, riqueza, apoio. Seus amigos o acusaram. Sua esposa o mandou desistir. E mesmo assim, ele declarou algo que ecoa pelos séculos: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. Essa é a fé que não depende de resultado. É a fé que confia mesmo quando tudo foi tirado. É uma fé madura, profunda, forjada no fogo da dor. Será que conseguimos ter esse tipo de fé? Será que, quando não entendermos o porquê, seremos capazes de descansar no quem? Porque não se trata apenas de confiar nos planos de Deus, mas de confiar no próprio Deus, mesmo quando os planos dele são diferentes dos nossos. A dor não é sinal de abandono. A cruz prova isso. Jesus, o Filho amado de Deus, também sofreu. Foi rejeitado, chorou, sentiu-se sozinho. Mas foi justamente por meio da maior dor que veio a maior salvação. A cruz parecia o fim, mas era o começo de tudo. Se Deus usou o sofrimento de Cristo para redimir o mundo, o que ele não pode fazer com a sua dor? Se você escolhe confiar mesmo no sofrimento, comente: ainda que doa, eu confio em ti, Senhor. Às vezes, nos perguntamos: como algo tão doloroso pode ter algum propósito? A resposta pode não ser visível agora, mas a verdade continua firme. Deus não desperdiça sofrimento. Em suas mãos, o que parece ser ruína se torna renascimento. O que parecia ser o fim de tudo pode ser o ponto de partida para um novo começo. Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Romanos 8:28. Note todas as coisas, as boas e as ruins, as que aplaudimos e as que choramos. Deus pega cada lágrima, cada espera, cada perda e transforma em algo maior do que nossa mente pode alcançar. Ele é o único capaz de extrair beleza das cinzas, esperança do caos e vida da morte. Você pode não ver agora, mas um dia vai olhar para trás e perceber: Deus esteve ali o tempo todo, guiando, sustentando, preparando. Nada foi em vão. E mesmo que o milagre ainda não tenha chegado, mesmo que a história ainda esteja em construção, ele já está agindo e ele não falha. Se você crê que Deus está escrevendo algo maior na sua vida, mesmo sem ver, comente: eu creio nos planos de Deus para mim. Algumas dores são visíveis, outras ninguém vê. Há batalhas travadas em silêncio, noites em claro que ninguém conhece, feridas escondidas atrás de sorrisos. Mas Deus vê, Deus sabe, e mais do que isso, Ele se importa. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Salmos 34:18. Essa promessa não é só uma bela frase, é um lembrete poderoso. Você não está sozinho. Nos dias em que ninguém liga, em que parece que ninguém percebe como você realmente está,
Deus está ali. Ele ouve o que você nem consegue dizer. Ele entende o que até você tem dificuldade de explicar. Não há dor ignorada por ele. Nenhum suspiro escapa ao seu cuidado. O que você traz escondido no coração, Deus recebe com amor. E mesmo quando o alívio não vem de imediato, Ele oferece algo ainda mais precioso, sua presença. Porque o maior presente de Deus, antes da resposta, é Ele mesmo. Se você já sentiu Deus ao seu lado em um momento de dor silenciosa, escreva nos comentários: Senhor, obrigado por estar comigo quando ninguém mais esteve. Muitos de nós já oramos por algo com todo o coração, e quando a resposta não veio, nos perguntamos: será que Deus ouviu? A verdade é que Ele ouviu sim, mas às vezes Ele escolhe não nos dar o que pedimos, porque Ele está nos dando algo ainda maior. O apóstolo Paulo orou 3 vezes para que Deus tirasse um espinho de sua carne, mas a resposta foi diferente do que ele esperava. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Essa resposta mudou tudo. Paulo entendeu que a ausência do milagre não era a ausência de Deus. Era, na verdade, uma oportunidade de experimentar a graça que sustenta mesmo quando a vida fere. A graça de Deus não remove sempre a dor, mas fortalece no meio dela. A graça de Deus não elimina a luta, mas garante que não estamos sozinhos. Ela é suficiente, sempre. E às vezes, o maior milagre não é a mudança da situação, mas a transformação do nosso coração. Se você já sentiu a graça de Deus te fortalecer nos dias difíceis, comente: tua graça me basta, Senhor. Se você gosta de conteúdo como esse, deixe seu like e se inscreva no canal para receber orações como essa. Tenha uma noite abençoada.